Elias Teixeira, é com você. Olá, Júnior. Olá, Patrícia. Desde o início da pandemia, o governo federal se mostrou alerta para possíveis problemas econômicos e o desemprego. O combate à pandemia foi feito com a liberação de recursos aos estados e municípios, ao mesmo tempo antecipando-se com a possibilidade de demissões pelas empresas, criando o auxílio emergencial. Em outra modalidade, muitos trabalhadores com carteira assinada foram mantidos em seus empregos, graças à ação do governo, que assumiu 70% do salário do trabalhador, enquanto os empregadores arcavam com apenas 30% pagos aos funcionários. Esse foi um acordo do governo com os empregadores para não demitir os trabalhadores. O auxílio emergencial também ajudou os trabalhadores informais, ambulantes e também os chamados invisíveis. O tratamento preventivo com medicamentos conhecidos há décadas no país para combater a malária, que também é uma doença viral, em conjunto com outros medicamentos para melhorar a imunidade, era defendido pelo presidente nos primeiros sintomas da Covid-19, que, segundo ele, evitaria que o paciente adoecesse a ponto de ser internado. Esse protocolo foi desqualificado por campanhas midiáticas, pelos órgãos de imprensa, por governadores e prefeitos opositores do presidente, apesar de os médicos terem a liberdade de prescreverem a medicação off-label e de haver também testemunhos de resultados satisfatórios de pacientes que usaram esses medicamentos. Eles preferiram defender e esperar pela fabricação de uma vacina que chegou agora, enquanto os hospitais lotavam e milhares morriam. Por outro lado, a interferência do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do presidente da República impedia a ação direta do governo nos estados e municípios, a não ser a liberação de verbas para controlar o avanço da pandemia, que foi o que aconteceu. O estado de São Paulo, por exemplo, preferiu decretar os lockdowns e medidas restritivas mais severas, que não mostrou eficácia até agora. O estado, como outros, proibiu o protocolo que orienta o uso de medicamentos para prevenir os sintomas mais graves em pacientes que contraíram o vírus. E hoje, o estado mais importante do país economicamente é também o mais afetado pela pandemia, não só em relação aos doentes e mortos pela Covid-19, mas também pelo desemprego causado pelo fechamento do comércio, o aumento de impostos de vários produtos e serviços. Representantes de hotéis, bares e restaurantes de São Paulo, considerados serviços não essenciais, tiveram maior restrição de funcionamento na atual fase vermelha decretada pelo governador e protestam, afirmando que mantém todo o protocolo de cuidados, como distanciamento, uso do álcool em gel e máscaras. Aos poucos, parece que a população vem percebendo que a forma como a pandemia vem sendo combatida não é coerente. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, não concorda que o setor é responsável por transmitir a Covid-19, porque tem mantido todos os cuidados recomendados. Quando se vai ao restaurante, as pessoas se sentam distantes, 1,80 m uma da outra, elas têm a temperatura tomada, elas têm álcool gel, há uma limpeza diária de todos os equipamentos, mesa. Então você fica numa situação que parece quase um hospital, né? Um restaurante, mas as pessoas estão seguindo protocolos. E não são aquelas 15, 20 pessoas que estão almoçando, sentando distante uma da outra, as causadoras dessa pandemia. São aquelas centenas de milhares que se movimentaram nas eleições, ou aquelas que foram ao comércio, aqueles camelô, todo mundo misturado e sem máscara. Como é que pode dizer que foi aqueles 15, 20 que foram no restaurante que foram os causadores da... Percival Maricato também afirmou que cerca de 300 bares e restaurantes estão falindo por dia em São Paulo. Isso representa cerca de 2.000 famílias sem o ganha-pão diariamente. Não é a primeira vez que São Paulo endurece as medidas para tentar combater a pandemia. Esse é o retrato fiel do negacionismo. Esse é o real negacionismo. Fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Desprezar tratamento preventivo enquanto pessoas morrem pela gravidade da infecção. Não se antecipar às consequências óbvias, esperando o caos para tentar forjar uma solução mágica.
Dá até para desconfiar que há interesses escusos tentando esticar essa pandemia, porque as classes mais pobres, que não têm condições de ficar em casa, estão morrendo. E muitos estão fazendo dessas mortes palanque político e choques entre os poderes da República. A frase dita em março pelo presidente Bolsonaro de que saúde e economia andam de mãos dadas torna-se visível agora. Pesquisa do Unicef aponta que 20 milhões e 700 mil brasileiros passam necessidade de alimentos por falta de dinheiro. Os trabalhadores de empresas classificadas de não essenciais são os mais prejudicados. Se levarmos em conta que o trabalho é um meio de subsistência, todo o trabalho é essencial para quem dele sobrevive. O desemprego no Brasil, somando-se aos números desse período da pandemia, chegou a 14 milhões. A pandemia do novo coronavírus foi um grande desafio ainda nos primeiros 2 anos do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início do mandato vem enfrentando oposição de grande parte das instituições, governada anteriormente por uma política de permutas e privilégios para determinadas classes, que ainda insistem em fazer oposição ao governo, mesmo nesse período delicado que o país enfrenta. Daí fica a pergunta: será que a preocupação desses é mesmo com a vida? Será que para esses vidas importam mesmo? Obrigado, Elias Teixeira.